Olá, tudo bem? Aqui é o Rubão Alves. Hoje a gente está aqui para falar sobre Anatomia de uma Queda. É o filme dirigido pela Justine Triet, que surpreendeu nas indicações do Oscar. A gente vai discutir um pouquinho sobre as 5 indicações que o filme teve, falar um pouquinho sobre o enredo e falar um pouquinho também sobre o que eu achei sobre o filme. Assisti o filme na última quinta-feira. Esse vídeo aqui não tem cortes, então a minha opinião sendo dita aqui na lata, não sei nem quanto tempo vai ter de vídeo, então eu agradeço se você curtir trocar essa ideia, bora junto, se não também tá tudo bem, mas a intenção aqui é falar um pouquinho sobre as perspectivas que o filme tem no Oscar, em cima dos 5 títulos, né, que ele foi indicado. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, o que eu achei de cada um deles, e falar também sobre o enredo, sobre o impacto do filme e o quanto eu gostei. Assim, para abrir aqui a história, achei demais Anatomia de uma Queda. É um filmaço. Para quem curte filme de júri, é um excelente filme de júri. Ele tem toda uma investigação que acontece dentro do júri. E é um filme tenso e denso, né? Então, além da tensidade entre, poxa, o que aconteceu, né? Sobre o que de fato foi esta queda, tem também uma discussão sobre o que se pode usar ou não em um julgamento. Mas para falar um pouquinho da história, a história ela é sobre uma escritora chamada Sandra, que ela é casada e tem um filho chamado Daniel, que tem um problema de visão. E o filme começa com uma entrevista. Sandra começa essa entrevista com uma jornalista, uma mulher. A entrevista ela tem um tom inicial ali, meio de flerte, aí você fica questionando, poxa, elas estão se conhecendo agora, elas já se conheciam, esse flerte está rolando ou não? E aí do nada vem uma música muito alta, uma música muito provocativa, no sentido de que como se fosse uma queda de braço, né? Dá para você sentir que é uma queda de braço entre Sandra e seu marido, que está no sótão fazendo algumas melhorias no sótão. Isso faz com que a entrevista acabe. Na sequência, seu filho Daniel sai de casa por conta do barulho, do som também está muito alto. E quando ele volta, seu pai está na frente da casa, né, nos Alpes franceses, já morto. Ele caiu. E ele começa a chamar pela mãe, a mãe aparece, surge, e é aqui que o filme de fato começa, porque aí começa uma investigação para entender se Sandra foi a culpada ou se ela não é a culpada. Então esse filme ele trabalha vários assuntos interessantes. Acho que um dos assuntos principais, estava trocando ideia com a minha noiva, é a questão da mulher. A primeira coisa que a gente faz quando vê uma situação dessas, assim, ou qualquer situação do nosso dia a dia, é acusar o lado mais frágil, de certa forma. E hoje a gente sabe que na sociedade as mulheres ainda não têm toda a voz e espaço que merecem, né? E o filme retrata muito disso. Então a primeira coisa que acontece é a mulher ser acusada, mesmo ela dizendo que não, mesmo ela trazendo contra-argumentos e coisas que vinham acontecendo, ela, durante todo o filme, é tentado incredibilizar ela, né? Fazer com que ela não seja uma pessoa ouvida e com que ela seja louca, mentirosa. Outro ponto legal do filme é que a Sandra do filme ela não fala francês, e o julgamento acontece na França. Ela fala muito pouco francês, então o idioma dela natal é alemão, e ela fala inglês. Então ela tenta intercalar ali, então se defender em um outro idioma, que não é o seu idioma mãe, também é um outro desafio, que também traz essa questão da mulher não ser ouvida. A mulher às vezes está falando uma língua diferente do que as pessoas estão dispostas a ouvir. Um outro fato legal aqui nessa parte de história que eu gostei é a forma como o julgamento ele é conduzido, mostrando provas e não deixando claro o que de fato aconteceu. Então não é um filme sobre o que aconteceu de fato com esse personagem que caiu, mas sim sobre toda a questão
não ouvir a mulher, do calar a mulher, e também sobre toda a questão do quanto a nossa sociedade acaba indo por caminhos mais fáceis, que acabam sendo caminhos ali meio machistas e tudo mais. Então, acho que a história do filme é sobre isso. É muito legal a forma como o filme se desenrola. É um filme de 2h30. Eu não percebi que eu estava assistindo um filme de 2h30. Ele não é tão puxado. E todas essas características explicam o motivo pelo qual ele está sendo indicado por melhor roteiro. Então, quando a gente pega um filme de melhor roteiro, a gente espera um filme que ele consiga contar e narrar uma história, que você se sinta envolvido e que tenha ali uma certa criatividade e novidade, um frescor na hora de você contar essa história, e é o que acontece aqui em Anatomia de uma Queda. O segundo ponto, o segundo prêmio que ele está concorrendo é o prêmio de edição, que se conecta muito com o de roteiro. Então, quando você vai contar uma história, é interessante que você saiba contar essa história de um jeito que a pessoa consiga se situar, entender o que está acontecendo, e é o que acontece aqui na edição desse filme. Não sei se ele chega a ganhar melhor edição, acho que ele tem grandes chances de ganhar roteiro, mas melhor edição acho difícil, dado os concorrentes que ele está enfrentando, mas a edição do filme é muito boa também. Então essa questão de você não se sentir assistindo um filme de 2h30, o filme ter uma continuidade bacana, deu um timing, um pace legal, tudo isso faz parte da edição, e eu acho que aqui ele tem uma grande oportunidade de vitória. Não de vitória não, tem o merecimento da indicação. A vitória eu acho que não fica com ele. Outro ponto importante são os atores. Então aqui eu tenho dois destaques. A Sandra, que é interpretada por outra Sandra. Não assisti nada dela dos últimos filmes. Quer dizer, não tinha assistido os filmes dela. Tem o filme Zona de Interesse, que eu tô para assistir agora, que também é um dos indicados ao Oscar, que estão falando muito bem, e que ela também tá nesse filme. Então esse é o primeiro filme que eu vejo com ela. O que eu posso dizer? Que atriz maravilhosa. Ela tirou, falam que ela tirou o espaço ali da Margot Robbie no prêmio de melhor atriz, e merecidamente. Eu acho que Barbie foi um filme legal, foi bacana, mas não um filme com uma atuação tão grande quanto a da Sandra. Filmaço. Quero agora pegar a filmografia dela, ver se ela tem outros papéis tão grandiosos quanto esse. Mas esse papel aqui é um papel difícil. É um papel, como eu falei, tenso, denso. A personagem ela tem muitas camadas, ela é uma personagem muito dúbia. Então você, quanto espectador, vai se perguntar, poxa, ela matou, ela não matou? E essa resposta talvez nunca venha. E isso faz com que você veja a humanidade daquela personagem. Então é uma personagem extremamente humana. Quando eu falo humana, não é que ela é boazinha, não é que ela é má, mas ela é humana. Ela pode ter feito aquilo, ou como ela pode não ter feito aquilo. Ela pode ser uma baita de uma mentirosa, ou ela pode ser a pessoa certa da história. E é isso que o filme vem trabalhando durante toda a narrativa. Então, assim, a atuação dela é sensacional. Segunda atuação... E ela tá concorrendo a melhor atriz. Só que eu acho que não fica para ela. Eu acho que vai para O Assassino da Lua das Flores. Esqueci o nome da atriz que está concorrendo lá, mas muito merecido também. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, falando sobre os prêmios que ele está concorrendo. O segundo personagem que eu acho que a gente precisa ter muita atenção é o Daniel, que é o filho dela. O Daniel, ele se chama Melo Machado Graner. O menino é sensacional. O menino deve ter uns seus 10, 12 anos, mas entregou tudo na atuação. Fiquei impressionado. E o cachorro dele, esse cachorro também é outro ator. Eu, se tivesse que indicar alguém para melhor ator coadjuvante, eu indicaria ou o menino ou o cachorro. Tem uma cena com o cachorro que você fala assim, meu Deus do céu, o que tá rolando ali? O que fizeram com esse cachorro? E nada foi feito. Depois eu quero até ver se eu consigo achar um making of para entender como foi feita aquela cena, porque é muito boa a cena. E esse menino, ele é sensacional, a atuação dele é muito boa, ele é natural, ele é outra criança que você consegue enxergar a dualidade no que ele está sentindo. Ele não tem certeza se a mãe fez aquilo ou não. Então ele não tem certeza se ele deveria levar argumentos que corroborem com a defesa ou corroborem com a acusação. Isso é uma outra dúvida que vem durante todo o filme, que é muito legal de assistir, tá? E aí, para encerrar os prêmios, tem indicação de melhor filme e de melhor
direção. Melhor filme com certeza esse ano vai para Oppenheimer, então por mais eu acho que a indicação já foi mais do que merecida, né? Não foi o filme indicado pela França por várias questões, entre elas políticas, mas é um filme que foi indicado pela própria Academia e para mim realmente é um dos melhores filmes do ano passado, né? E a direção também vai para o Christopher Nolan esse ano, dificilmente ele não leva esse prêmio, mas a Justine Triet, ela faz uma direção muito consistente, é uma direção muito gostosa de acompanhar, dentro dos enquadramentos, da forma como ela conta a história, de cada pedaço que ela seleciona para contar essa história e a forma como ela apresenta pra gente. Muito ali do que ela pega do rosto dos atores, das expressões, complementam a narrativa sem precisar ser dito nenhuma palavra. Então acho que isso aqui é um grande ganho. E é uma baita diretora. Não era um filme fácil de dirigir, não é qualquer pessoa que dirigiria. E ela dirigiu com maestria. Ela não tornou a Sandra uma vítima para falar assim, olha como as mulheres são vítimas. Nada disso. Ela usou o trabalho de direção dela para criar uma personalidade dúbia, de fato, da personagem, junto com a atuação da atriz, mas também para mostrar que todos nós temos uma dualidade. Todos nós podemos ser ave e fogo, luz e sombras, e a direção dela é sensacional. Num outro contexto, em um outro ano, ela poderia conseguir levar, mas esse ano com Oppenheimer dificilmente ela leva, tá? E para encerrar aqui, minha indicação é assista o filme, acho que é um filme muito legal, tá nos cinemas, daqui a pouco deve chegar algum streaming, talvez chegue num streaming desses mais com uma curadoria melhor, como o Mubi, por exemplo, o Movision, não sei onde vai chegar, mas sei que Anatomia de uma Queda é um excelente filme, é um filme de júri, muita gente pode achar um filme muito verborrágico, não é um filme de ação, é um filme para você refletir, para você ouvir, para você interpretar, para você tentar entender o que você faria no lugar daqueles personagens. Então se você curte esse tipo de filme, um filme com muito texto, um filme com muita conversa, um filme com muito diálogo, um filme com muita atuação, esse é um filme para você curtir. Anatomia de uma Queda tá nos cinemas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, siga o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e vamos acompanhar para ver o que vai acontecer no Oscar com Anatomia de uma Queda. Eu aposto que leva melhor roteiro, tá? Melhor roteiro e pode levar melhor, assim, pode levar difícil, mas tem chances, alguma chance de levar ali melhor atriz, mas acho difícil, tá? Se não for a atriz que eu tô pensando que vai ser do Assassino da Lua das Flores, vai ser ela, mas acho complicado a Sandra levar esse. Muito obrigado por ter você por aqui, até a próxima aqui no nosso canal.